Olá, amigos, tudo bem? É um prazer mais uma vez estarmos juntos, compartilhando esse momento e repartindo a palavra de Deus. É muito importante, né? Vivemos num tempo em que examinar a palavra de Deus passou a ser uma coisa essencial, importantíssima para a nossa vida. Muita violência, né? Muita incerteza, muita insegurança, e a Bíblia Sagrada, ela tem que ser para nós o nosso norte, sabe? A palavra de Deus, ela precisa fazer parte da nossa vida. E eu quero agradecer você que está sempre nos acompanhando. Muito obrigado mesmo pela tua participação, pelos compartilhamentos. Eu fico feliz, eu estou sabendo de pessoas que estão assistindo os vídeos, estão se inscrevendo no nosso canal no YouTube e também estão compartilhando. Muito, mas muito obrigado mesmo. Estamos mais uma vez ao vivo aqui na página do Comunidade Ativa, essa página tão importante, tá? E eu quero convidar você então para assistir o vídeo e depois compartilha, tá? Compartilha para o irmão, para a irmã, para um amigo, para o vizinho, para todo mundo, certo? E entra lá no YouTube também, Ministério Amor, Paz e Salvação, se inscreve lá e também compartilha, tá ok? Lá tem várias mensagens, né? Tem mensagens minhas, mensagem do pastor Paulo César Oliveira. Então você vai encontrar ali mensagens importantes para o seu dia a dia, tá certo? Meus amigos, o tema de hoje, como todo tema, é muito importante, importantíssimo mesmo, e muito necessário e atual, tá? Porque é o seguinte, algumas pessoas têm nos procurado com alguns problemas que às vezes são problemas psicológicos, né? Outras vezes são problemas espirituais, como por exemplo essa semana uma moça me procurou dizendo que não conseguia dormir porque dentro da sua casa ela estava vendo vultos, imagens, parecia que tinha gente na frente dela e ela estava assustada com isso e pediu que eu fosse até a casa dela. O que eu fiz? Eu peguei o WhatsApp dela e comecei a enviar mensagens para ela. Então eu enviei uma mensagem do Salmo 91 para que ela lesse aquela mensagem, fizesse a oração, aí, enquanto isso eu estaria em casa orando. No outro dia eu encontrei ela e ela estava muito alegre, dizendo que não tinha visto mais nada, que ela dormiu em paz, tranquila, mas ela tinha uma dúvida. E eu creio que essa dúvida dessa moça também pode ser a sua dúvida. Ela perguntou, mas existem fantasmas? Existem essas coisas sobrenaturais? Realmente isso acontece? Por que acontecem isso? Então o tema de hoje é, para onde vão os mortos? Vamos esclarecer por dentro da palavra de Deus essa questão. Queremos ajudar você a encontrar a resposta para essa pergunta. Para onde vão os mortos? Certo? Vamos orar? Feche seus olhos e vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado, meu Deus, porque mais uma vez estamos aqui para abrir a palavra e para pedir, Senhor, o Teu Santo Espírito para iluminar nossas mentes. Em primeiro lugar, perdoa os nossos pecados e usa-nos como instrumento em Tuas mãos para levar aos outros uma mensagem de esperança, de fé e a mensagem de que em breve Jesus vai voltar. Perdoe de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, está com a Bíblia aí? Preparado? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2, o verso 7. Você tem a Bíblia no tablet, tem a Bíblia no celular, tem a Bíblia no notebook? Abra então a sua Bíblia. Vá até o livro de Gênesis, capítulo 2 e o verso 7. Olha o que diz o texto. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Eu quero falar de uma maneira que você possa entender o que eu estou querendo dizer. Então vou procurar usar uma linguagem bem simples, tá ok? Uma linguagem simples mesmo. Aqui diz que, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Eu quero que você imagine comigo nesse momento o nosso Deus, o nosso Criador,
desenhando no chão o formato de como seria o homem. Cabeça, braços, perna, entendeu? Enfim, desenhou ali o homem. Do barro ele foi moldando, preparando, e vamos dizer que ali se formou um boneco. Vamos usar essa linguagem assim, tá? E ali se formou um boneco. E ali estava aquele boneco ali no chão. Só que aquele boneco não tinha vida. Era um boneco inanimado, não tinha vida. Para que ele tivesse vida, Deus fez uma coisa muito importante. Deus soprou, diz aqui a Bíblia, nas narinas do homem, e o homem passou a ser alma vivente. Olha que coisa interessante. Deus soprou. Isso, sopro de Deus, entrou nas narinas do homem, e o homem agora abriu os olhos, teve vida. Gente, é uma matemática fácil de você entender. Pó da terra mais sopro de Deus igual a alma vivente. Pó da terra. Nós somos criados do pó da terra. Queres ver uma coisa? Eclesiastes, não tira esse texto aqui, tá? Não esqueça desse texto de Gênesis. Mas vamos fazer uma ligação aqui. Eclesiastes capítulo 3 e o verso 20. Pega a sua Bíblia. Eclesiastes 3, verso 20 diz assim: todos vão para o mesmo lugar. Todos vieram do pó e ao pó tornarão. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Todos vieram do pó e para o pó tornarão. Foi aquilo que Deus fez lá no princípio. Do pó ele fez o homem. Certo? E agora o que ele fez ali? Ele soprou nas narinas do homem, um sopro de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Olha que coisa interessante. Mas, irmão César, eu ainda não entendi. Quer dizer que essa coisa de um fantasma, a pessoa sai de dentro uma alma e sai vagando? Como é que isso aí? Existe isso? Gente, você percebeu aqui a questão? O homem foi criado do quê? Do pó. Pó mais sopro de Deus igual a alma vivente. Então a alma sou eu. A alma é você. Queres ver isso na Bíblia? Presta atenção nesse outro texto aqui, para você entender melhor ainda. Ezequiel 18, verso 4. Vamos para Ezequiel 18 e o verso 4, para você entender aqui. Olha só, gente, esse texto é fantástico, esse texto aqui. Diz assim, ó, 18, verso 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. O que você aprendeu até agora, aí, do meio religioso? Que a alma é imortal, não é isso que dizem? A pessoa morre, a alma dela nunca mais morre e vive eternamente, não é isso? Só que a Bíblia contraria esse pensamento. Contraria, a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Opa, como é que é isso? Quer dizer que a alma não é imortal? Eu quero esclarecer mais ainda para você. Então vamos para um outro texto, tá bom? Vamos para um outro texto que está em Gênesis. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 46. Gênesis 46 e o verso 27. Olha só, gente, esse texto aqui. Gênesis 46, no versículo 27. Abra sua Bíblia aqui. Verso 27 diz assim: e os filhos de José, que nasceram no Egito, eram 2. Todas as almas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Como é que é isso? Aqui fala que os filhos de José, se você pega em outra tradução, talvez vocês tenham uma tradução aí que diz assim, ó, e as almas de José, que ali nasceram no Egito, eram 2. Tem tradução que fala isso. E diz assim, ó, todas as almas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Só que na minha tradução, olha como é que está escrito na minha tradução, diz assim, ó, e os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram 2 filhos. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70.
Na tua tradução, talvez fala alma, aqui fala pessoas. Por quê? Porque alma e pessoa são a mesma coisa. Eu sou uma alma vivente. Você é uma alma vivente. Então imagina, aqui diz que da casa de José, de Jacó, vieram para o Egito 70 almas. Você imagina dentro da casa de Jacó 70 almas voando. Imaginou isso aí? Aquelas 70 almas penadas, tudo ali voando, indo para um lado para o outro, e assombrando as pessoas. É isso? Não, gente. Aqui fala em 70 almas no sentido de pessoas. Então, quando Deus fez o homem, ele, do pó da terra, ele fez o homem, ele soprou nas narinas de Adão, e o homem se tornou alma vivente. Então, eu sou uma alma vivente. Eu sou uma alma vivente. Você é uma alma vivente. Entendeu? Quer compreender melhor ainda? Presta atenção nesse outro texto que eu vou passar para você aqui. Vai prestando atenção aí. Deuteronômio, capítulo 10, o verso 22. Quinto livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 10 e o verso 22 de Deuteronômio. É o quinto livro da Bíblia. Vamos ver o que diz ali. 10, 22. Olha o que diz aqui. Com 70 pessoas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Só que na tradução dessa minha Bíblia diz assim, ó, com 70 almas teus pais desceram ao Egito. Imagina Jacó indo para o Egito e 70 almas penadas acompanhando ele no caminho. Será que ele conseguia dormir? Gente, eu estou brincando para você entender o que realmente a palavra de Deus quer dizer. Quando fala 70 almas, 70 pessoas acompanharam Jacó para o Egito. Tem pastor que diz o seguinte, semana passada batizou na minha igreja 70 almas, 10 almas se batizaram. Ele batizou 10 espíritos ali flutuando? Não, ele batizou 10 pessoas. Entendeu, gente? Alma igual pessoa. Agora, vamos para mais um texto. A Bíblia Sagrada ela quer explicar para nós Gênesis capítulo 3, verso 19. Gênesis capítulo 3 e o verso 19. Olha o que diz ali. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Deus explicando. Você veio do pó, e para o pó você vai voltar. Entendeu? Quando a pessoa morre, o que acontece com a alma? Com aqui, a carne. O que acontece com o corpo? Volta a ser pó. Olha que coisa interessante. Tá bom, irmão César, então tá, eu voltei a ser pó, mas o meu espírito foi para onde? Para o purgatório? Foi para o céu? A pessoa, quando ela morre, ela já vai direto para o céu? Como é que é isso aí? Vamos deixar a Bíblia explicar para a gente? Vamos? Eclesiastes 12, verso 7. Vamos para Eclesiastes, capítulo 12 e o verso 7. Deixa a Bíblia explicar para você, tá bom? Eclesiastes 12 e o verso 7 diz assim, olha só. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O que Deus deu para o homem ali, para que o homem tivesse vida? Deus soprou nas narinas do homem o quê? O fôlego de vida, né? Então, quando o homem morre, a carne volta a ser pó, e o espírito, que é o fôlego, o sopro de Deus, o que ele soprou no homem, isso volta para Deus. Não é que sai um cara voando, como dizem, né, os filmes de Hollywood. Não é nada disso aí. A carne volta a ser pó. E o sopro, que foi Deus que soprou no homem, volta para ele. Olha um outro texto aqui muito esclarecedor. Salmos 104, verso 29. Salmos 104 e o verso 29. Salmos 104, verso 29. Diz assim. Vamos ler aqui o texto. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Ficou claro? Você compreendeu?
se lhes cortas a respiração. O que volta para Deus? A respiração, gente. O ar. Cortou a respiração, o homem morre e volta a ser pó. Está claro isso? Se não estiver claro, se você ficou com alguma dúvida, entra no WhatsApp, tá aí o número aí, ó, na tua tela aí, ó, 51982405825. Entra no meu WhatsApp e pede esclarecimento. Eu mando para você esse material todo para você, tá bom? Mas vamos continuar então aqui. Deus corta a respiração do homem e ele morre. Então, respiração, sopro de vida, e isso volta para Deus. Enquanto que a alma, a matéria, ela volta a ser pó. Tá? Agora leia o Salmo 146, verso 4. Salmo 146, e o versículo 4. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. 146, verso 4, diz assim: sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Olha só. Numa parte você vê ali respiração, né? Sopro de vida, espírito. Por quê? Porque foi o Espírito de Deus que soprou no homem. Então, quando o homem morre, aquela respiração, aquele sopro de vida, volta para Deus. Gente, a Bíblia é clara. A Bíblia, ela explica tudo. A gente precisa deixar Deus trabalhar e Deus mostrar para a gente, né? Olha que coisa interessante. Eclesiastes 9, verso 5. Vamos para Eclesiastes, capítulo 9, e o verso 5. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Olha aqui, eu sei que um dia eu vou morrer, não sei quando, não sei que hora, mas eu sei que vou morrer. Agora, aqui diz que os mortos, eles não sabem coisa nenhuma, não sabem de nada, não sabem nada. Você quer entender melhor ainda essa discussão para você? Me acompanhe no outro texto, tá? Vá tomando nota aí, está escrevendo, está tomando nota? Então, toma nota. Tá? Nesses textos da palavra de Deus. Salmos 115, verso 7. Salmos 115 e o verso 7. Olha o que diz aqui. 115, verso 7. Diz assim, ó. Verso 7. Deixa eu ver aqui o texto. Só confirmar para você, para não errar, tá bom? 115, verso 17. 115, verso 17 de Salmos. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Tem gente que diz assim: morreu o irmão, cantava na igreja, era um baita de um cantor na igreja, morreu, está lá no céu cantando com Jesus. Aonde está escrito isso? Onde? A Bíblia diz: os mortos não louvam ao Senhor. Morreu um cantor sertanejo. Está lá no céu cantando música sertaneja. Aonde que está isso escrito na Bíblia? Eu não posso ir atrás de tradição, do disse-me disse. Eu preciso saber se aquilo está me dizendo realmente é isso que Deus pensa. E se eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, o que Deus está dizendo para mim? Que os mortos não louvam ao Senhor. Não tem, eles não estão lá louvando a Deus. Tá? É o que diz aqui a Bíblia. Jó 33, verso 4. Jó, capítulo 33, e o verso 4. Olha o que diz aqui. Jó, capítulo 33, e o verso 4. Diz assim, ó. Jó 33, verso 4. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. É sopro, gente, não é um ser vagando. O sopro de Todo-Poderoso me dá vida. Vamos para um outro texto. Eclesiastes, de novo, vamos voltar para Eclesiastes, capítulo 9. Olha só, Eclesiastes, capítulo 9, verso 5, 6, que diz assim, olha só. O verso 5 nós lemos aquela hora, né? Porque os vivos não sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. No verso 6 diz assim: amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Os mortos não sentem ódio, não sentem amor, não sentem nada.
Nada. Você entendeu? A pessoa morreu, virou pó. O sopro voltou para Deus. Então, não há sentimento. É um sopro. O sopro voltou para Deus. Então, não tem amor, nem ódio, nem inveja. Para eles, tudo isso já pereceu. Entendeu? É o que diz aqui a palavra de Deus. É o que a palavra do Senhor nos revela. Eu quero que você leia, me acompanhe, num outro texto, Jó, de novo, capítulo 7. Jó, capítulo 7, e o versículo 9 e 10. Olha o que diz aqui, gente. Ó. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais, olha a palavra aqui, jamais tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Jó diz assim, a pessoa que morreu, ela não volta, ela não vem da tumba, não sai ali, tá? E nunca mais tornará a sua casa. Tem gente que diz assim, mas eu vi o fulano que morreu lá dentro de casa, estava na minha frente, né? Aquela coisa toda. Gente, se você viu alguma dessas manifestações, não é bíblico. Isso não é da vontade de Deus. Algo estranho está acontecendo, mas não é da vontade de Deus, porque a vontade de Deus aqui é clara. Ela diz que a pessoa que morreu, ela não volta para sua casa, ela não sai da sepultura. Então, irmão César, me explica o que é isso. Me explica, eu não estou entendendo o que é isso então, irmão César. Bom, vamos tentar então explicar para você. Isaías capítulo 8, verso 19. Isaías capítulo 8 e o verso 19 diz assim, ó. Isaías 8, verso 19, guarde aí. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Olha a pergunta aqui da palavra de Deus. Será que para ajudar uma pessoa que está viva, que precisa de ajuda, eu tenho que ir lá consultar o morto para saber, pedir dele conselho? O cara está morto, gente. Não tem como. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. No tempo de Israel, havia várias nações na volta de Israel. Nações que tinham crenças totalmente diferentes das crenças do povo de Israel. Então havia nações, por exemplo, que adoravam a deuses que pediam sacrifício dos filhos. As pessoas pegavam um filho e atiravam no fogo. Num caldeirão pegando fogo, elas atiravam ali. E para que as mães não ouvissem o grito das crianças, o povo começava a gritar bem alto, mas bem alto, para que as mães não vissem as crianças gritando. E os filhos eram atirados dentro dessa fornalha, desse fogo. As nações na volta de Israel tinham isso aí. As nações na volta de Israel acreditavam que a pessoa, quando morria, ela ia para um lugar, ela virava um inseto, ela virava um bicho, ela virava uma coisa. Então elas tinham adoração a isso. E essas coisas, Deus disse assim, ó, que Deus... Você quer ver o que Deus fala sobre isto? Eu vou lhe mostrar. Eu vou lhe mostrar o que Deus diz sobre isto. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 19, verso 9 a 12. Quinto livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 19, versículo 9 ao 12. Tá? Vamos lá, 19, versículo 9 ao 12. Olha aqui, gente, presta atenção. Tá? Deuteronômio, deixa eu pegar direitinho aqui. Capítulo 19, versículo... Deixa eu ver se está direito aqui o texto. Onde é que eu estou? 19, versículo 9. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Achei. É capítulo 18. Desculpa aqui o erro, tá? Capítulo 18 e o versículo 9 ao 12. Agora sim. Olha o que diz aqui. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos que viviam ao redor de Israel. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, e nem quem consulte os mortos. Entendeu? Pois todo aquele
Vamos continuar aqui. Perdão. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Gente, entendeu aqui a situação? Deus diz que abomina. Abomina. Deus tem nojo. Deus rejeita a pessoa que tem esse tipo de atitudes. Tá? A pessoa que consulta os mortos, os adivinhos, os cartomantes, entendeu? Esse pessoal que, eu estou falando lá com o espírito, não sei de quem. Gente, isso aqui é abominável. As nações na volta de Israel praticavam isso, e Deus abominou e disse para o povo de Israel que eles não podiam se misturar com esse tipo de gente e nem praticar aquele tipo de coisa. E Deus está dizendo para você hoje, meu amigo e minha amiga, Deus está falando para mim e para você hoje, a gente não pode ter parceria nenhuma com esse tipo de coisa, tá? Isso não é da vontade de Deus. Ah, mas eu fui numa sessão lá e o espírito do meu avô veio ali. A Bíblia diz que não é. Então, irmão César, o que é que estava ali então? Vamos ver na Bíblia. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios. Abra a sua Bíblia, vamos lá para o Novo Testamento. E vamos ver o que era aquilo ali que estava ali então, tá? 2 aos Coríntios, capítulo 11 e o verso 13. Certo? 2 aos Coríntios, capítulo 11 e o verso 13. 2 aos Coríntios, capítulo 11 e o verso 13. Ali diz assim: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Amigo, Satanás, quando ele aparece, ele nunca aparece como ele é. Satanás é um anjo rebelde. Ele não é um dragão que tem lá um tridente na mão, aquela coisa. Não, é um anjo rebelde. Mas ele não aparece dizendo que é Satanás. Aqui diz que ele se transforma em anjo de luz. Entendeu? Ele aparece diante das pessoas como se fosse um ente querido, uma pessoa querida que faleceu, que você está com saudade, está querendo ver, e ele aproveita esse momento seu, psicologicamente falando, entendeu? E te engana, assim como ele enganou Eva lá no princípio. E essa questão, gente, de imortalidade da alma, de engano, isso aconteceu lá no Jardim do Éden. Pega a sua Bíblia para você ver. Olha só, Deus deu uma ordem para Adão e Eva. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus falou, o dia que você comer daquele fruto proibido, você vai morrer. Aí Satanás veio para Eva, e incorporado numa cobra, numa serpente. A serpente naquela época, gente, era um animal muito bonito, ela voava. Só que o que aconteceu? Aqui diz assim, olha o capítulo 3, verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis toda a árvore do jardim? Satanás viu Eva, e agora ele entra dentro daquela serpente, e ele fala, e Eva ficou assombrada com aquilo ali. Como? Um animal falando? Eu conheço todos os animais aqui, eu ajudei Adão a dar nome para os animais, eu nunca vi animal falar. E agora havia uma serpente falando, e a serpente diz para Eva: é verdade que Deus disse que não é para comer de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Olha só. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Gente, olha o engano aqui aparecendo. A serpente, Deus falou, se você comer, você morre. Satanás disse para Eva: é certo que tu não vai morrer, pode comer. E a fruta era gostosa, a fruta era convidativa, e a mulher pega daquela fruta ali, come, e passa para o marido, e os dois comem. E o que aconteceu, gente? Por causa dessa desobediência, a desgraça tomou conta no mundo. Hoje vivemos aí, ó, cheio de insegurança, de violência, de tudo que não presta.
E eu quero dizer para você, a desobediência de Adão e Eva custou muito. Muito mesmo. Tá? Mas a serpente enganou Eva. Como é que ela enganou? Se incorporando num ser, no caso, na serpente. Como é que a serpente, como é que Satanás hoje, ele se transforma em anjo de luz, gente? E engana as pessoas. Como? Se fazendo que é um ente querido. Uma pessoa, sabe, a pessoa que morreu, um tio, uma tia, um pai, uma mãe, um filho. E ele usa isso aí para enganar as pessoas. Gente, eu não quero me demorar aqui, mas você lê Apocalipse capítulo 12, do verso 7 ali até o 10, até o 12, você vai ver que aconteceu no céu uma guerra, uma batalha entre os anjos do bem e os anjos do mal. Só que lá nesse capítulo de Apocalipse diz que os anjos do mal foram expulsos do céu e foram expulsos do céu e vieram aqui para a terra. Então nós estamos aqui, gente, com a terça parte dos anjos que foram expulsos do céu, vieram para a terra, e eles estão usando toda forma de engano para tentar fazer as pessoas ficarem presas no pecado. Então eles dizem, a pessoa morreu, está lá na glória, está lá no céu. Gente, a palavra de Deus ela é bem clara, e eu quero encerrar a mensagem desse vídeo lendo para você uma passagem muito interessante que vai te dar uma luz maior sobre essa questão. Olha só, Jesus disse que vai voltar. Nós falamos isso no outro sermão. Jesus vai voltar para nos levar para Ele. Mas se a pessoa morre e já vai para o céu, para que Jesus vai voltar? Para que vai vir buscar se a pessoa já está lá no céu? Olha o que diz a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15, diz assim: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Calma aí. Eu tenho que entender isso. Eu preciso entender isso. As pessoas dizem o seguinte: o irmão morreu na fé e agora já está lá no céu louvando a Deus. Como é que é isso? A Bíblia diz que quando Jesus voltar, ele vai despertar os que dormem, os que morreram em Cristo, os que morreram firme na fé. Diz aqui, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então a pessoa morreu, agora Jesus volta e Jesus dá ordem para que eles ressuscitam. Eles não estão no céu, gente, eles estão mortos. Quando Jesus voltar, então os mortos em Cristo ressuscitarão. E agora diz aqui, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os que ressuscitaram. Então, olha a situação, um grupo de pessoas vivas, daqui a pouco Jesus aparece nas nuvens e dá ordem para os que morreram em Cristo, ressuscitam, e eles saem da sepultura, tá? Aqueles que morreram firmes na fé, saem da sepultura, e há um encontro entre os vivos e os mortos ressuscitados. E agora, esses dois grupos sobem para encontrar Jesus nas nuvens. E depois vão morar com Jesus eternamente. Olha, a Bíblia é bem clara. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha só. Então não tem ninguém lá no céu, gente. Não tem ninguém lá no céu. Está lá Jesus, Deus, os anjos, mas os que morreram em Cristo estão na sepultura esperando Jesus voltar. E Paulo diz uma coisa muito interessante. Ele diz que a morte é como um abrir e fechar do olho. Você fechou e abriu o olho. Para a pessoa que morreu, a pessoa que morre agora, nesse momento, né? Para nós parece que já faz 20 anos que ela morreu. Há 20 anos atrás morreu meu pai, minha mãe, enfim, exemplos, né? Tá. A pessoa faz, mas para quem morreu, é como se ela tivesse recém fechado o olho e abriu. Porque quando ela abriu o olho, vai estar na presença de Jesus. Entendeu? Vai ser como se fosse um segundo. Ela fechou o olho e abre na presença de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Mas na presença de Jesus quando ele voltar. Não é, fulano morreu, agora já está lá no céu. Não está no céu.
Está na sepultura, esperando a volta de Jesus. Esperando a volta de Jesus Cristo. Então, meus amigos, eu quero dizer para vocês o seguinte. Existem muitas crenças, mas a palavra de Deus, ela deixa uma crença firme. Ela tem uma verdade só. E a verdade, gente, é essa que nós acabamos de ler na palavra de Deus. Agora, você precisa escolher de que lado você quer estar. Qual verdade você quer aceitar? O que o mundo diz? O que o pessoal prega aí fora? Ou o que a Bíblia te diz? Eu prefiro acreditar na Bíblia, porque eu estou esperando Jesus voltar. Eu quero muito ver Jesus voltar. Eu quero reencontrar irmãos que um dia morreram, firmes na fé. Eu quero reencontrar a minha mãe, que nos últimos momentos de vida aceitou Jesus Cristo. Eu quero encontrar pessoas que um dia partiram e deixaram saudade, mas eu sei que isso só vai acontecer quando Jesus voltar. Então vai acontecer um grande encontro, um maravilhoso encontro. Nós vamos rever pessoas amadas. Por isso que eu tenho que apressar a volta de Jesus. Por isso que eu prego aqui nesses vídeos, dizendo para você, compartilhe, se inscreva. Quanto maior número de pessoas ouvirem essas mensagens, mais rápido Jesus vai voltar. É a promessa da Bíblia Sagrada, diz que esse evangelho do reino será pregado a todas as pessoas e então virá o fim. A internet é um meio para se pregar a palavra de Deus, de fazer várias pessoas aceitarem Jesus. Você hoje entendeu essa mensagem? Você compreendeu que a verdade sobre a morte, o que acontece com a pessoa? Então, se você entendeu essa mensagem, diga amém. Coloque um sim aí, aí nos comentários. Diga, eu entendi. Eu compreendi agora, eu entendi o que acontece. Já não sou mais um ignorante com referência a esse assunto. Se você entendeu essa mensagem, diga sim para Jesus. Diga para Ele, Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador. E eu quero, se eu tiver que passar pela morte, eu quero acordar na tua vinda, quando o Senhor estiver voltando, porque eu quero ressuscitar e quero estar entre os salvos. É isso que eu quero para mim, para minha família. E eu quero dizer para você o seguinte, Jesus está voltando e Jesus tem um lugar preparado para mim e para você. Um novo céu, uma nova terra, sem morte, porque eu li no outro sermão e eu quero terminar lendo esse texto aqui para você não esquecer dele nunca. Apocalipse 21, versículo 4 diz assim, e Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Deus tem um lugar preparado para mim e para você. Nesse lugar não haverá morte, não haverá separação, não haverá dor, não haverá sofrimento. Esse lugar está preparado para mim e para você. Você quer estar nesse lugar? Você quer fazer parte dos salvos? Então aceite Jesus Cristo hoje. Aceite a verdade da palavra de Deus. Eu quero convidar você nesse momento para orar comigo. Feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por esta mensagem. Obrigado porque eu sei, Pai, que nesse momento Teu Espírito Santo está tocando e visitando cada coração. Tem almas tomando decisões, pessoas dizendo sim para Jesus, pessoas ansiosas para ver Jesus voltar, porque querem ir para o novo céu, a nova terra. Elas querem que Jesus seque dos olhos toda lágrima. Elas estão cansadas de perder entes queridos, de ver pessoas destruídas por causa do sofrimento, da dor, da doença. Há um lugar melhor preparado para nós. E eu quero estar lá. E essas pessoas que estão lá do outro lado da tela, elas também querem estar lá. Senhor, perdoa os nossos pecados. Abençoe essa semana. Abençoe, Pai, as nossas decisões. Cada pessoa que tomou uma decisão nesse momento, coloque Teu Espírito Santo, Pai. Fortalece a fé. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, amigo. Eu agradeço a tua presença. Foi muito bom estarmos juntos nesse momento. Compartilhe, se inscreva e continue assistindo essas mensagens. Obrigado.